Hoje eu quero falar sobre uma palavra do dia a dia que a gente usa e que pouquíssimas vezes a gente para entender o que ela realmente significa. Quero falar hoje da autoestima. Eu nem te conheço e já sei que você já disse: minha autoestima tá baixa hoje, ou fiz alguma coisa e a minha autoestima subiu. Só que você já parou pra pensar o que isso realmente significa de verdade? Eu já falei isso em outros vídeos. Quando eu criei esse canal, foi justamente para vender os produtos de cosméticos que eu trabalho. Só que, além de eu ser mais uma que ia trazer os ativos e os benefícios de usar os nossos produtos, porque de fato eles têm muitos benefícios mesmo, no segundo vídeo que eu postei, uma mulher comentou sobre transição capilar. E ela comentou sobre a questão da dificuldade que era a fase que ela estava vivendo. E logo depois de fazer um vídeo sobre, eu comecei a receber muitas mensagens de mulheres que passam por fases diferentes do cabelo delas, mas que em todas têm algo em comum: a dificuldade da fase que ela vive. E principalmente como aquilo afetava a vida dela. Eu já vivi muitas fases com o meu cabelo. Ele já foi extremamente curto, agora ele tá longo. Meu cabelo já foi muito armado, já foi muito cacheado, já foi mais liso. E em todas as fases, sabe a única coisa que importava pra mim? É que ao longo do dia, quando eu me olhasse no espelho, eu me sentisse bem comigo mesma. Eu não queria que as outras pessoas dissessem que eu estava bonita só por dizer. Eu não queria estar bonita para as outras pessoas, mas eu queria me sentir bem da forma como eu estava. Muitas das vezes, por não saber cuidar do meu cabelo, eu não me sentia bem e vivia com ele com um coque preso, bem justo e apertado. Além de ter a fase mais danificada do meu cabelo quando eu fazia isso, ainda assim não me sentia bem de coque. Só agora que eu entendo a verdadeira necessidade de entender o que o meu cabelo precisa para cuidar dele. E eu quero te dizer que autoestima não é vaidade, é o valor que você atribui a você mesmo. Como você se enxerga, como você se trata, o quanto você acha que você merece um cuidado. E o cabelo, ele entra nessa questão de uma forma que muita gente subestima. Porque cuidar bem do cabelo não começa a escolher o produto certo. Ele começa muito antes, quando você começa a entender o que o seu corpo precisa. Depois disso, o seu próprio fio. Aí sim é o suficiente para você entender a necessidade dele naquele momento. Quando você reconhece o valor que você tem para você mesmo, seu cérebro libera mais serotonina e dopamina. São os neurotransmissores ligados justamente ao bem-estar e a sensação de recompensa. Isso não é força de expressão, é neuroquímica real. Daí, quando a autoestima ela tá baixa, o efeito no cérebro é o oposto. O cérebro ele fica mais sensível à crítica, mais propenso a uma comparação constante. Porque sem uma boa base de valor, a gente busca essa validação de fora, no espelho das outras pessoas. E aqui entra o primeiro ponto de conexão com o nosso cabelo. Quando você não conhece o próprio fio, você também busca validação de fora. Copia a rotina, copia produto, copia o resultado de outra pessoa. E quando ele não funciona de uma forma igual, a conclusão vira que o problema é sobre você e não a informação que faltava sobre o seu cabelo. E aqui é o ponto que eu quero que você leve desse vídeo pra sua vida. Saber se o seu cabelo é mais poroso ou menos, se ele resseca rápido ou segura hidratação, se ele pede mais proteína ou nutrição. Isso não é curiosidade técnica solta. É a mesma lógica de se conhecer em outras áreas da sua vida. Quando a pessoa ela entende do próprio corpo, do próprio cabelo, o que funciona pra ela e o que não funciona, essa pessoa ela toma a decisão a partir de quem ela é, não a partir dos vídeos que você assiste que funcionam para outras pessoas. A autoestima no fundo é sobre isso, é decidir a partir de você e não a partir da comparação. Acho que é por isso que muitas das vezes eu nunca falo sobre a marca de um produto que tem mais ou menos glicerina. É porque você precisa entender a base técnica e não só uma marca de indicação, para você entender se realmente o seu cabelo ele funciona bem com o ativo ou não. É igualzinho o exemplo que eu já dei sobre produto de cabelo cacheado. Meu cabelo não precisava de glicerina, ele precisava de nutrição. E onde ele encontraria isso? Produtos que tinham mais queratina hidrolisada. Imagina ficar 10 anos repetindo a mesma coisa errada achando que era uma verdade. Por isso da importância do cuidado técnico. Ele só existe depois desse reconhecimento. Antes de escolher o produto, antes de copiar uma outra rotina, existe a pergunta que vem primeiro: quem sou eu agora e quem eu quero ser? Aí sim, você consegue entender para onde você vai e o seu corpo, o que ele precisa e o seu cabelo também. Boa parte das frustrações nas mensagens que eu recebo não é sobre necessariamente só o cabelo. É sobre não se conhecer o suficiente para confiar na própria decisão. E isso gera uma busca
incansável pelo produto de uma outra pessoa, um corte de cabelo diferente e sempre o resultado que você viu além, não no que você quer. A autoestima verdadeira, ela é baseada não na opinião externa, mas exatamente como você se sente. Ela nasce de reconhecer com honestidade o que você tem, seja o cabelo, seja o corpo, seja a fase da vida, e cuidar disso a partir do que é real, não do que parece ideal. Observar o próprio cabelo antes de comprar qualquer linha nova, entender como ele reage à água, ao calor, à hidratação, que é o primeiro passo do conhecimento técnico. E principalmente permitir que essa relação de você com você mesma, com o seu cabelo, mude ao longo do tempo. Porque ainda assim, a partir da fase da mudança de quem você é, quem você quer se tornar, e no meio desse período não gostar do resultado e mudar de novo, faz parte também da autoestima. Autoestima e autoconhecimento capilar, eles caminham juntos, porque os dois nascem no mesmo lugar. Parar de buscar validação e resultado fora e começar a reconhecer com honestidade o que é real e o que você realmente precisa. E com certeza, esse é um dos melhores atos de amor próprio, principalmente amor ao seu cabelo.